Vivemos em um mundo que nunca dorme. As notificações piscam na tela, as conversas não têm fim, os compromissos se acumulam. Mas, ainda que tudo ao nosso redor estivesse silencioso, algo continuaria nos atormentando. O barulho dentro da nossa própria mente. Pensamentos incessantes, preocupações, lembranças do passado e ansiedade sobre o futuro preenchem cada espaço vazio, impedindo-nos de encontrar verdadeira paz. Esse barulho mental não é apenas um incômodo. Ele nos rouba a clareza, drena nossa energia e nos mantém presos em ciclos de preocupação e insatisfação. Quando estamos perdidos em pensamentos acelerados, raramente estamos realmente presentes. Vivemos revivendo o que já passou ou tentando prever o que ainda está por vir, sem perceber que a única coisa real é o agora. Eckhart Tolle descreve isso de forma brilhante. A mente tem uma tendência natural a escapar do presente, e é justamente essa fuga constante que nos causa sofrimento. O silêncio interior não é a ausência de pensamento, mas a liberdade de não ser dominado por ele. Muitos já experimentaram essa sensação ao se perderem um pôr do sol, ao mergulhar em uma atividade que realmente gostam ou ao simplesmente ouvir uma música que toca a alma. Por um instante, os pensamentos param, não porque a mente esteja vazia, mas porque não há resistência, não há luta contra o momento presente. Esse é o estado de presença plena, um momento raro na vida da maioria das pessoas, mas que pode se tornar um modo de viver. O problema é que fomos condicionados a acreditar que pensar o tempo todo é algo positivo, que manter a mente ocupada é sinônimo de produtividade. O será mesmo. Quantas vezes nos pegamos girando em círculos dentro da nossa própria mente, sem chegar a nenhuma solução real? O excesso de pensamento nos desgasta, nos paralisa e nos afasta do que realmente importa. Quando não controlamos a mente, ela nos controla. Brené Brown fala sobre um dos principais fatores que intensificam esse barulho interno, a autocrítica. Muitas vezes, o que mais nos atormenta não são as situações externas, mas a maneira como falamos conosco mesmos. Existe uma voz interna que nunca está satisfeita, que nos lembra dos nossos erros, que nos compara aos outros, que nos faz sentir pequenos. Essa voz nasce da necessidade de sermos perfeitos, de atender às expectativas do mundo. Mas a perfeição é uma ilusão, um objetivo inalcançável que só alimenta nossa insatisfação. O silêncio interior não pode existir onde há autocrítica constante. Quando nos permitimos ser imperfeitos, quando nos olhamos com compaixão, começamos a liberar espaço dentro de nós. Não se trata de ignorar os erros, mas de entender que eles fazem parte do caminho. Se continuarmos nos punindo por cada falha, estaremos sempre presos ao passado, sem espaço para o presente. Praticar a autocompaixão é um dos primeiros passos para silenciar a mente, pois elimina a necessidade incessante de justificar, corrigir ou esconder quem somos. Outro fator que mantém nossa mente sobrecarregada é a falta de um espaço para a quietude. Nossa rotina diária está repleta de estímulos, desde o momento em que acordamos até o momento em que dormimos. Acordamos com o celular ao lado, passamos o dia resolvendo problemas, e quando finalmente temos um tempo livre, o preenchemos com mais informação. Quando foi a última vez que você passou alguns minutos apenas respirando, sem nenhuma distração? Hal Elrod, em O Milagre da Manhã, explica como a maneira como começamos o dia pode definir todo o nosso estado mental. Se começamos correndo, respondendo mensagens, pulando de uma tarefa para outra sem um momento de pausa, a mente se acostuma com esse ritmo acelerado. Mas se criamos um pequeno ritual de silêncio logo ao acordar, damos um comando para o nosso cérebro. Não há pressa, não há necessidade de se sobrecarregar. Isso reduz a ansiedade e nos dá mais controle sobre nosso estado interno. Muitos dos grandes pensadores, líderes e artistas tinham um ritual de silêncio. Albert Einstein costumava caminhar longas distâncias em silêncio para organizar suas ideias. Steve Jobs meditava todas as manhãs antes de tomar qualquer decisão importante. Leonardo da Vinci passava horas observando a natureza, simplesmente contemplando. Eles sabiam o que a ciência já comprovou. O silêncio não é uma perda de tempo,
É um espaço onde as melhores ideias surgem, onde a mente descansa e se fortalece. A meditação é uma das ferramentas mais poderosas para acalmar o barulho mental. Durante anos, essa prática foi vista como algo esotérico, mas hoje a ciência comprova seus efeitos. Pesquisas da Universidade de Harvard mostram que meditar regularmente reduz a atividade da amígdala, a parte do cérebro responsável pelo medo e pelo estresse. Em outras palavras, quanto mais meditamos, menos reagimos impulsivamente aos desafios do dia a dia. Matteo Riccardi, monge neurocientista, explica que nossa mente é como um oceano. Na superfície, as ondas são agitadas, representando nossos pensamentos e emoções. Mas nas profundezas, existe um espaço de total tranquilidade. A meditação nos ensina a mergulhar para além da superfície, acessando esse lugar de paz que já existe dentro de nós. O silêncio interior não é algo a ser conquistado, mas algo a ser redescoberto. O problema é que muitas pessoas tentam meditar e desistem rapidamente porque acham que não estão fazendo certo. Esperam que a mente fique vazia instantaneamente e, quando percebem que os pensamentos continuam surgindo, se frustram. Mas a meditação não é sobre parar de pensar, e sim sobre aprender a observar os pensamentos sem se prender a eles. Assim como as nuvens passam pelo céu sem alterá-lo, os pensamentos podem passar pela mente sem que precisemos segui-los. Outro aspecto fundamental do silêncio interior é a simplificação. Nossa mente fica sobrecarregada porque acumulamos coisas demais, compromissos, expectativas, tarefas, informações. Vivemos cercados pelo excesso, e esse excesso se reflete em nossos pensamentos. Francine Jay, em Menos é Mais, defende que simplificar o ambiente ao nosso redor pode ter um impacto direto na nossa paz mental. Um espaço físico organizado reflete uma mente mais organizada. Quantas vezes nos sentimos sufocados porque temos coisas demais para fazer, mas se pararmos para analisar, percebemos que muitas dessas coisas não são realmente essenciais. Grande parte do barulho mental vem da necessidade de tomar decisões constantemente. Steve Jobs e Mark Zuckerberg reduziram isso ao mínimo, vestindo a mesma roupa todos os dias para eliminar um pequeno estresse diário. Parece algo simples, mas cada decisão que tomamos consome energia mental. Quanto mais eliminamos o que não é essencial, mais espaço criamos para o que realmente importa. A verdadeira paz não está em mudar o mundo ao nosso redor, mas em mudar a maneira como interagimos com ele. Podemos continuar vivendo em um mundo caótico sem permitir que o caos nos consuma. O silêncio interior não significa fugir da realidade, mas aprender a estar presente dentro dela sem ser arrastado por seus ruídos. Quando paramos de lutar contra os pensamentos e começamos a observá-los, descobrimos algo surpreendente. Eles perdem o poder sobre nós. O silêncio interno não é um objetivo distante, mas uma prática diária. Está na forma como respiramos, na maneira como escolhemos reagir, no espaço que damos para a pausa. No final, não é o mundo que precisa desacelerar, mas nós que precisamos aprender a viver sem pressa. A paz interior não é algo que encontramos fora de nós, mas sim algo que cultivamos dentro. O barulho mental não desaparece de uma vez, mas podemos aprender a silenciá-lo, a desacelerar, a observar sem nos deixar levar. Pequenas mudanças diárias, estar mais presente, praticar a autocompaixão, criar momentos de silêncio e simplificar a vida, fazem uma diferença imensa. No final, o que buscamos não é uma mente vazia, mas uma mente em paz. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta esse vídeo. Deixe seu comentário me contando o que mais te impactou e compartilhe com alguém que também precisa encontrar mais silêncio interno e paz mental. Vamos espalhar essa mensagem para mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.